Uma boa tarde a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículos 26 ao 30, onde diz assim: Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Que Deus acrescente suas bênçãos, a sua palavra lida para os nossos corações. Muito bem, eu poderia ler uma série de escrituras concernente a este assunto, sobre o Filho do Homem ser manifesto ou manifestar-se na terra nos últimos dias. Aqui mostrou para nós o cenário, que o cenário para isso tem que estar idêntico ao de Gênesis 6, quando a corrupção geral do gênero humano ocorreu sobre a terra e Deus teve que trazer o dilúvio. E aqui Jesus diz como foi nos dias de Noé, por isso que eu me referi a Gênesis 6. E também o quadro do dia de Ló, quando nós sabemos que Gênesis 18 e 19, onde Deus, Elohim, desceu em carne humana, visitou Abraão ali na tenda, nos carvalhais de Manre, mas junto com Elohim desceram mais dois seres, dois anjos, portanto 3 indivíduos. Um deles era o próprio Deus, Elohim, permaneceu com Abraão, o eleito. Porém os outros 2 desceram a Sodoma e Gomorra, pregaram o evangelho, que na verdade as pessoas não se converteram, com exceção de Ló e sua família, que deram ouvidos e saíram às pressas para fugir da queima de Sodoma. Agora Jesus aqui está apontou no passado, no tempo de outrora, esses 2 quadros, nos dias de Noé e nos dias de Ló, e Jesus de pé sobre a terra, aqui em Lucas capítulo 17, ele aponta agora, ele projeta para o futuro, para os nossos dias, e diz que assim será nos dias em que o Filho do Homem for manifestado. Em outras referências desta mesma passagem bíblica, Jesus diz como assim será nos dias em que o Filho do Homem for revelado, ou nos dias da vinda do Filho do Homem, certo? Agora, eu sei que quando fala no Filho do Homem, você pensa em Jesus. É claro, quando Deus usa um ministério profético, ele está trabalhando como Filho do Homem. E o próprio Deus desceu em carne humana, o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então, nos dias de Jesus Cristo, na sua primeira vinda na face da terra, ele era Emanuel, Deus conosco, o Filho do Homem entre nós. Porém, ali, ele veio para o que era seus, ele veio para o povo judeu, ele pregou para judeus e para samaritanos, e operou sinais e maravilhas perante eles. Mas aqui Jesus está mostrando que nos últimos dias, ao finalizar da era gentia, antes do rapto acontecer, antes do filho prometido, o nosso Isaac, vir para levar a igreja eleita, então Deus aparece mais uma vez em carne humana sobre a face da terra. Não aquele corpo literal de Jesus com cicatrizes nas mãos, nos pés, no seu lado, mas Jesus Cristo na forma da palavra revelada. E eu quero ler aqui nas palavras do profeta, no sermão intitulado Provando a Sua Palavra, apenas os parágrafos 221 e 222, e você verá aqui o que o profeta nos fala sobre este assunto. Eu sei que você pode dizer assim: Pastor Pedro, mas ele não já veio como Filho do Homem aquela vez? Sim, mas essa cena se repete, é um replay. Então, Filho do Homem, o profeta diz que Jesus vem em 3 nomes: Filho do Homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Filho do Homem, ele veio na primeira vinda. Filho de Deus cumpriu na sua volta no Pentecostes, em Atos 2. E permaneceu durante todas as eras, até a última era agora, Laodiceia. Porém, dentro de Laodiceia, nós temos 2 fases. Uma fase quando a mensagem é apresentada, ou seja, uma fase quando sinais, maravilhas, curas, milagres acontecem para chamar a atenção do povo, a primeira puxada. Estou me referindo ao parágrafo 262 da mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias,
a qual não lerei nesse momento, para remirmos o tempo. E o profeta diz assim: primeira puxada, cura divina. Segunda puxada, profecias. Terceira puxada, abertura da palavra. Então, quando abre-se a palavra, como ali os dois discípulos no caminho de Emaús, para eles foram aberta a palavra e o seu entendimento para compreender as coisas. Bem, agora vamos então ver aqui. Antes então do arrebatamento da igreja, Jesus aparece na terra na forma da palavra. Veja bem, não fique procurando o corpo. Cadê a carne? Cadê a carne? Cadê o corpo aí? Você fez a farofa e cadê a carne? Eu já vi um pregador falando isso, insultando. Mas que Deus o perdoe, que Deus o ajude. Vamos nesse instante aqui. Parágrafo 221. Agora, depois de 1900 anos, com as eras da igreja passadas e todas as coisas que ele profetizou de Lutero, Wesley, acabamos de estudar e vimos isso desenhado. E a lua desceu e isso foi desenhado e o Senhor desenhou isso no quadro aqui para nós e mostrou. E ele próprio desceu e confirmou isso como sendo correto. Depois de 1900 anos e estamos no fim da era de Laodiceia. Quer dizer, ainda estamos em Laodiceia, só que no fim. Ou seja, Laodiceia é uma bananeira que já deu cacho. Perdoe-me pela expressão. Mas Laodiceia não está aí? Está. Só que rejeitou a mensagem, deixou Cristo para o lado de fora. Continuando a leitura. Ele prometeu em Lucas 17, verso 30, que este mesmo Filho do Homem, ele prometeu isso, seria revelado nos dias como foi em Sodoma, sobre a terra. Ele fez isso? Isso tem de ocorrer. É impossível reticências. Agora, lembre-se, ele veio em 3 nomes: o Filho do Homem, um profeta, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Davi, para o milênio. Mas no entremeio, então você presta atenção nesse termo aqui, entremeio, que o profeta também usa como junção, na junção do tempo, ou seja, na brecha entre um período e outro. João Batista foi um desses profetas, que veio no entremeio daquela época. Agora então o profeta diz, mas no entremeio, esta conjunção. Agora, de acordo com suas próprias palavras, no dia quando o Filho do Homem será revelado. Revelar-se como o quê? Não Filho de Deus, Filho do Homem. Revelar-se-á de modo diferente. Agora, o que faz isso? Malaquias 4, exatamente certo. Veja, o Filho do Homem se revelará não em enormes denominações e coisas assim, como temos tido no decorrer das eras, mas ele se manifestaria como Filho do Homem. Olha, eu quero que você note o verbo conjugado aqui, ó. Ele se manifestaria como Filho do Homem novamente. Então presta atenção nesse novamente. Então isso aqui significa o quê? Repetição. É que ele já se manifestou como Filho do Homem lá no passado, mas ele se manifestaria novamente. Se você entende o que é que significa novamente, né? É que ele, de novo, ele opera como Filho do Homem. Para manifestar Malaquias 4. E nesse dia vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos filhos à fé dos pais apostólicos, distante de todo este denominacionalismo, e voltarão à palavra original, para juntar aquela árvore noiva dos últimos dias que ele prometeu. No entardecer haverá luz, não no decorrer do dia obscuro haverá luz, ou não no decorrer do dia obscuro haverá luz. Será um dia que não se pode chamar dia ou noite. Veja, está formando o corpo, mas a mesma cabeça que estava aqui no Oriente está aqui no Ocidente novamente. Aqui é do Oriente ao Ocidente. Do Oriente, desde Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, até virar para a outra parte do globo, do hemisfério terrestre. É o caso dos nossos dias. Haverá luz no entardecer. Ó, que coisa, tenho vontade de cantar um cântico. Certo, agora eu vou deixar aqui as 2 estrofes desse cântico que o profeta começa a cantar e vou ler o parágrafo 222 na sequência, para você então, se é que tem alguma dúvida. E o Filho do Homem está se revelando no mesmo poder que ele era, não através da era da igreja, através de justificação, santificação, todas essas coisas aqui, mas o Filho do Homem,
Agora preste atenção nessa pergunta que o profeta faz. Essa pergunta não é porque o profeta tinha dúvida, é uma didática dele. Quer dizer, o Espírito Santo guiou ele a fazer isso, para que eu e você pudessem entender, quem é o Filho do Homem? Ponto de exclamação. A palavra. Perdão, deixa eu ler novamente. Quem é o Filho do Homem? Ponto de interrogação. Aquele cabinho de guarda-chuva tortinho. Quer dizer, uma pergunta. Quem é o Filho do Homem? Eu dou ênfase nisso aqui porque isso aqui é ótimo, é maravilhoso. Aí logo a seguir vem a palavra. Ponto de exclamação. Então o profeta dirigiu uma interrogação. Quem é o Filho do Homem? E a seguir ele responde a palavra. Com um ponto de exclamação. Bem, então agora eu pergunto, quem é o Filho do Homem? Resposta, a palavra. Então quando falamos o tempo todo que o Filho do Homem veio, estou dizendo que a palavra veio. Cristo veio na forma da palavra revelada. É isso, meu irmão. Como nos dias de João Batista, a palavra veio ao profeta João no deserto, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Naquele ano veio a palavra a João no deserto. E João foi o precursor de quem? De um precursado, Jesus Cristo. Não há que se falar em precursor se não tem um precursado que vem logo após. Então, a luz misteriosa desceu no rio Ohio no ano de 1933 e a voz que saiu daquela luz disse para o profeta William Branham que como João Batista precursou a primeira vinda de Jesus Cristo, a sua mensagem, William Branham, precursará a segunda vinda. Então, antes que o nosso Isaac, o filho prometido, venha para levar a noiva, e ele será visto literalmente, não sobre a terra, porque ele não pisará, ele não tocará o planeta Terra, mas a noiva subirá e o encontrará nos ares. Agora, hoje sim, antes do arrebatamento, é tempo dele descer à terra e andar em pés humanos, está em carne humana. Como? A palavra inserida, trazida através de um profeta, por meio de um profeta, e inserida no verdadeiro crente. E o crente aceita esta palavra. Portanto, como a noiva e Cristo passam a ser um, como esposa e esposo são um, então a noiva e Cristo também passam a ser um, o mesmo. Deixa eu terminar aqui, para encerrarmos. Então, quem é o Filho do Homem? A palavra. E a palavra é mais viva do que, poderosa do que espada de dois gumes, e discerne os pensamentos que estão no coração. O que ele teve de fazer? Ele tem de provar essa palavra. O que ele fará? Note isso quando vemos acontecer. Veja isso da mesma forma quando ele esteve aqui no princípio. A coluna de fogo, que coisa, provando que ele é. Hebreus 13:8 disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque foi isso? Jesus Cristo, o mesmo ontem, que era Cristo que estava no deserto com Moisés. Quantos sabem que a Bíblia disse isso? Ontem foi Cristo quando Paulo estava falando. Quando Paulo estava falando aqui hoje. Você crê nisso? No Novo Testamento? Então o Filho do Homem, o mesmo Cristo no último dia. Está vendo? Muito bem. Bem, parágrafos 221 e 222 na sequência. Eu apenas deixei fora de ler dois pequenos trechos do refrão do hino que o profeta começou a cantar, apenas para remir o tempo aqui. Mas você consiga esse sermão, né? Você consegue isso na internet, ó. Você não tem nem mesmo que pagar nenhum valor. E você estará lendo e conferindo por si mesmo. Se você é um eleito, se você é uma eleita de Deus, você espera por estas coisas. E pararemos por aqui então, paramos por aqui. Que Deus te abençoe, prezado irmão, prezada irmã, prezado ouvinte. E até nossa próxima mensagem, se Deus quiser.